Alô, você, estamos na parte da antijuridicidade ou ilicitude, parte 7. Na aula passada, nós falamos sobre o dever jurídico de enfrentar o perigo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aberratio e o estado de necessidade. Ocorre quando alguém se encontra em uma situação de perigo e com o escopo de salvar-se, venha causar danos ao mesmo lesão ao bem jurídico de outrem. Por exemplo, A atira em B, seu agressor, e vem atingir C, que está próximo. Aí eu tive uma aberratio, ou seja, um erro na execução, quando, por exemplo, o A atira em B, seu agressor, e vem atingir C, que está próximo. Aqui eu não tenho um estado de necessidade. Se A atira em B, seu agressor, vem atingir a C, que estava próximo, eu tenho aqui um erro na execução. E, portanto, aquela pessoa que atirou para se defender está em estado em legítima defesa e não em estado de necessidade. Então, o aberratio ictus, o aberratio delicti, nós remetemos vocês para a aula de erro de tipo também disponível neste canal. Estado de necessidade imputativo ocorre quando uma situação de perigo imaginária enseja o agente a agir amparado pela causa de justificação do estado de necessidade imputativo, que ocorre somente no âmbito de seu pensamento. A pessoa pensa que está em risco. Por exemplo, ela pensa que está tendo um incêndio, ela pensa que está tendo uma enchente, e naquela situação de perigo, que é só imaginária na sua cabeça, ela então resolve agir. Então, ela está em estado de necessidade putativo. Estado de necessidade e situação econômica. Bom, o que entende a doutrina e a jurisprudência? A miserabilidade do agente, o furto, não constitui causa excludente da criminalidade. Caso contrário, ter-se-ia uma legião de miseráveis praticando furto impunemente, com grave repercussão na ordem pública. Mas vale salientar que, recentemente, o ministro do Supremo absolveu um cidadão que havia furtado no supermercado, arguindo a miserabilidade do agente no caso do furto. Veja, repetindo, tecnicamente falando, a miserabilidade do agente do furto não constitui causa excludente da criminalidade, porque aí eu estaria permitindo que todos praticassem impunemente o furto, mas existe já um precedente do Supremo Tribunal Federal que considera esse estado de miserabilidade como excludente de ilicitude, situação do furto famérico, em que a pessoa está em estado de necessidade, porque corre risco de morrer de inanição. Efeitos civis do estado de necessidade. Muito importante essa questão. Faz coisa julgada no juízo cível, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade. Então, se eu tenho uma decisão no juízo criminal que reconhece que a pessoa agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, isso vai excluir a responsabilidade civil. Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que uma pessoa, em um cinema, ele se encontra numa situação de estado de necessidade, porque começa a ter um incêndio. E ele, nesse incêndio, ele quebra a porta de vidro para poder se salvar das chamas, da fumaça. Nesse caso, eu teria aí um dano, porque ele agiu com dolo no sentido de danificar a coisa alheia móvel. Mas se a sentença penal reconhecer ter ele praticado o fato em estado de necessidade, essa sentença vai excluir a responsabilidade civil. Ou seja, se o cinema
acionar o cidadão na justiça civil, ele com essa sentença penal que reconhece o estado de necessidade, ele se exclui da indenização da porta que ele quebrou. Na próxima aula, nós vamos falar sobre efeitos civis do estado de necessidade. Na próxima aula. Eu pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?